galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar como usar o FVG para confirmar reversões. Isso aí, pessoal, nessa série de vídeos que eu estou gravando, estou ensinando desde o básico até o avançado. Iniciei lá falando sobre estrutura, já estamos já falando sobre reversões. Ponto positivo para vocês, um conteúdo maravilhoso. Então, conto com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar, comentar esse conteúdo. E lá no meu Instagram, Edson Ribeiro 01 e dar aquela força, né, pessoal? Porque, embora o conteúdo seja de graça, tem um custo, tem um custo. Custa meu tempo, custa as minhas ideias, que são muito tempo de mercado, apanhando, ganhando, perdendo e sem parar, fazendo aquilo que vocês querem estar fazendo também. E é isso, sem mais delongas e brincadeiras. É bom hoje, domingão, tornar o dia um pouco mais, como é que eu posso falar, mais alegre. Já já, abertura de mercado, deixa eu ver, 3h16 horário de Nova York, 4h16 horário de Brasília. O mercado vai abrir às 7 horas horário de Brasília, ou seja, já estou aqui me preparando, já gravei alguns vídeos e estou nesse aqui de como usar o FVG para confirmar reversões. Como vocês podem ver aqui, eu tenho esse grande display, esse preço aqui na seção de Londres, percorrendo pela abertura do pré-market de Nova York. Na sua sequência, o preço faz todo esse desbalanço. E agora eu entro na seção mais importante do dia, aquela seção que define muita coisa. Como já falei, todos acredito que nesse ponto desse vídeo, todos entendem que Nova York ele cria ou a mínima ou a máxima do dia. Então, nesse momento aqui, eu tenho a minha mínima do dia, no present day. Eu tenho todo esse deslocamento anterior, e é engraçado que você precisa ver tudo aquilo que antecede o horário de Nova York. Porque, como é o horário mais importante do dia, é onde também acontece muitas manipulações. E eu sempre vou ter um requisito básico, que é a minha acumulação e o movimento de manipulação. Mas, pessoal, nem sempre vai ser bonitinho assim. Acumulação, manipulação, reteste e distribuição. Pelo contrário, às vezes o preço ele fica dentro de um movimento conturbado mais de 2 horas de relógio. E às vezes a entrega do algoritmo só vai acontecer após 11h30, que é o início da máquina do almoço. Por isso que eu estou falando sobre esse vídeo de como usar o FVG para confirmar, porque o FVG, na minha opinião, na minha visão, é o gatilho mais importante do trade. É o gatilho mais importante. Ah, Edson, mais importante por quê? Primeiro é o tempo. Segundo é o preço. Terceiro é a liquidez que move, que rege o mercado. E o quarto, como confirmação de entrada para mim, Edson Ribeiro, a minha confirmação de entrada sempre será o FVG. Dificilmente você vai me ver pegando um trade com SIG, com order block. Eles serão, eu uso já o order block e o SIG como continuidade do preço. Eu apoio, tipo, meu trailing stop pro gain embaixo de mínimas de order block. Eu sempre tenho o SIG como um apoio para me ajudar, mas eles não são importantes na minha tomada de decisão. Então é necessário você ter isso na sua mente. Quais PGRAs são importantes para mim? Quais PGRAs são PGRAs de confirmação de entrada e quais são de continuação? Mas esse vídeo eu vou gravar posteriormente, outro vídeo falando sobre isso, eu já gravei, depois eu vou revisar aqui, às vezes minha mente cheia de coisa, eu posso ter esquecido, mas eu vou falar exclusivamente sobre como usar o FVG como confirmação. Como eu falei para vocês, para mim o FVG é o mais importante. E aqui eu tenho o meu primeiro FVG às 9h34. O FVG ele é formado entre 9h30 às 10 AM. Quando eu falar 9h30, 10 AM, qualquer horário, sempre será referente a Nova York. Você olha aqui, ó, no canto inferior da tela, aqui embaixo, UTC-4. Deixe, não importa o local que você esteja. Se você estiver em Londres, se você estiver em Portugal, estiver na Espanha, se estiver no Japão, Xangai, qualquer lugar do mundo, sempre deixe o seu horário como Nova York, porque Nova York é o que rege o mercado e é o horário mais importante que existe. Então, aqui eu tenho minha acumulação e tenho o meu primeiro FVG. Como eu escolho o FVG? Quais são os critérios? Acima de 10 pontos e FVG que causa algum deslocamento. Então, nesse presente momento aqui, o que eu tenho para escolher, eu não tenho esse preço aqui confirmando. Até o presente momento eu tenho esse daqui. Então, esse fundo, ele é
gerado a partir desse daqui. Gerado não, ele é capturado a partir disso daqui. Então eu tenho esse primeiro FVG como a minha referência. Então eu tenho um cenário bearish, eu tenho essa acumulação, eu tenho esse minor side, e nesse momento o preço vem, rompe essa estrutura, retesta de forma agressiva. Por isso que eu sempre falo, pessoal, aguarde o preço na inversão, ele quebrar a estrutura com o corpo e não com o pavio. Eu acredito que teve alguns bonitinhos que entraram aqui pensando que isso daqui já teria confirmado e depois tomou esse Judas swing aqui na cara. Essa agressividade muito, muito, muito boa, Bears. Então aqui mais uma vez eu tenho esse FPG que foi o primeiro, porque esse é o primeiro que antecede a alta. Mas esse daqui é o meu mais seguro, que é o primeiro FVG do dia. Então, eu tenho todo esse movimento, depois o preço, mais uma vez, ele falha em inverter, volta de novo, agora ele inverteu. Agora o preço, ó, presta atenção, o corpo, ele fecha fora do FVG. Aí ele causa esse displacement mais uma vez, falha em romper aqui, retesta, esse FVG válido mais uma vez. E aqui nesse exato momento, que horas são? 10h35. Qual é a hora de entrega do algoritmo? 10h30. Eu tenho aqui o preço abastecendo de liquidez. Vou apagar aqui para não ficar muita informação. Deixar um pouquinho mais fino. E tenho todo esse movimento de continuidade até chegar o London High. Ou seja, pessoal, não é simplesmente. Eu estava falando sobre isso hoje lá nos meus stories. Eu acredito que você vai vir no outro dia, então não vai meio que absorver isso. Mas eu vejo muitos vídeos lá no Instagram falando accumulation, manipulation, distribution, falando sobre acumulação, manipulação e distribuição em qualquer ponto do gráfico. Primeiro, eles não têm horário como parâmetro e fala isso em qualquer tempo aleatório. Pessoal, eu já falei para várias pessoas que tiram dúvidas comigo, você vai encontrar sim acumulação, manipulação e distribuição em qualquer período, em qualquer tempo, em qualquer hora do gráfico. Mas o mais importante é você saber como entrar, como usar determinado PGRA para poder apoiar o seu movimento de entrada. Como vocês podem ver aqui, eu expliquei nenhum cenário bearish, totalmente confuso, como usar o primeiro FVG para sua confirmação de entrada. Você entra aqui após entrega ao algoritmo e consegue muito bem ir até o London High. E aqui você tem também esse FVG, que ele também te ajuda na confirmação de uma mudança de característica. Aqui eu tenho o meu CISD, eu tenho o CISD aqui, cadê? Esse é o CISD, porque esse é o topo válido do movimento. Então eu tenho o CISD aqui que apoia todo esse movimento, como vocês podem ver, ele vai longe. Depois ele volta aqui e continua. Agora, mais uma vez, vou mostrar para vocês e outro cenário, um cenário um pouco mais conturbado. Eu tenho esse movimento bearish, que mais uma vez é um London High. Eu tenho o topo de 6 AM. Aqui eu tenho uma acumulação bem clássica. Eu tenho o primeiro deslocamento aqui, você pode enxergar como acumulação, manipulação e distribuição. Mas você está a poucos minutos da abertura de Nova York. Então, não faz sentido você fazer uma operação sem as confirmações exatas. Você precisa dessa região aqui. Você precisa dessa região para operar e não essa daqui. Você tem uma janela anterior a toda essa acumulação, que é a janela. Eita, deixa eu sair aqui, que é a janela de 7 AM. Ou seja, 7 AM aqui, ó, 7, então 7 AM você pode negociar. Então, esse movimento aqui é o movimento 7 AM. Isso daqui é representado a partir desse ponto e não desse ponto. Nunca opere sem uma configuração limpa antes de 9h30. Não opere. Aguarde a abertura. Veja toda a sua estrutura que foi montada. Como vocês podem ver, eu tenho a acumulação, eu tenho essa manipulação, eu tenho um reteste. Nesse reteste, eu tenho essa liquidez formada. Eu tenho aqui, mais uma vez, o reteste parando aonde? Em 9h30. O preço volta de novo. Deixa eu excluir aqui para não me atrapalhar. Eu tenho esse preço aqui de novo, fazendo esse movimento a partir de 9h30. E eu tenho aqui também para confirmar e ajudar esse FVG lindo que gerou esse reteste. A partir do momento que ele rompe, eu tenho esse primeiro alvo e o segundo.
Agora eu aguardo, o preço mais uma vez acumula, ele captura essa liquidez, trava nesse P de Array importante, chega até o buy side, que é o London High, como eu ensinei agora há pouco. E agora aqui eu tenho mais uma vez outro FPG que vai gerar a confirmação da outra reversão. Eu opero em M1 e M1 gera muitos gatilhos diariamente. Vai ter muitos gatilhos, vai ter ordem de entrega do preço. Quando o preço entrega em determinado horário, daqui a pouco ele faz uma acumulação, entrega no outro, depois ele entrega na ponta reversa e assim diariamente. Aí eu tenho esse FVG, por quê? Esse FVG aqui, ele não causou a continuidade bullish, ele falhou em romper, então esse FVG aqui é o meu FVG mais válido do presente momento. Esse movimento agressivo aqui, esse movimento agressivo, deixa eu pegar aqui, esse movimento aqui agressivo, ele é gerado a partir desse FVG. Ou seja, então, esse FVG aqui é o meu P de Array mais importante do dia. E eu deixo esse FVG marcado para a próxima sessão, porque eu sei que tem validade nele e lá na frente ele vai me servir para alguma coisa. Então, eu marco ele, marco o horário dele e eu sei o que aconteceu a partir dele. Então, eu tenho esse cara que me confirma essa falha, que confirma que já foi capturada a liquidez mais óbvia do movimento. A partir dele, eu tenho um reteste, falha em tocar nele, porque eu tenho SFVG. Depois disso, eu tenho a continuidade, porque o rompimento, a quebra de estrutura aqui foi o choque. Aqui eu tenho o boss da continuidade. Aqui, mais uma vez, eu estou perdendo força, pessoal. Aqui o preço perde força. Como vocês podem ver, esse reteste aqui é frágil, diferente desse. Eu tenho essa pernada de baixa, tenho essa pernada aqui de retração, uma pernada boa, se vocês tratarem uma FIBO, uma pernada totalmente saudável, uma pernada, olha, 0,70 de FIBO. Quando você vê uma pernada assim, bem curtinha, bem fraquinha, vai vir pela frente todo esse displacement e aqui o mercado fecha. Entendeu, pessoal? É assim que eu utilizo o FPG para confirmar as reversões do mercado. Fechou? Esse vídeo aqui eu espero que você tenha curtido bastante. Comente aqui abaixo, FVG, dê um feedback, fala alguma coisa, vai lá no meu Instagram, porque eu sei que grandes coisas vai acontecer a partir desse momento. Fechou? Tamo junto, forte abraço e é isso aí, pessoal. Valeu!